Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 9 de janeiro, começa agora o Radar Drops. Informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E o que a gente tem para hoje? Primeiro vamos falar de uma decisão importante do presidente Lula, que aconteceu bem no aniversário dos atos de 8 de janeiro. Depois a gente olha para a inflação de dezembro e descobre o que mais pesou no nosso bolso. E, para fechar, uma análise sobre o futuro das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Bora lá entender tudo isso? Vamos começar então com política. O dia que marcou um ano dos atos antidemocráticos aqui em Brasília também foi palco de uma decisão bem significativa lá no Palácio do Planalto. E que decisão foi essa? Um veto total. O presidente Lula barrou um projeto de lei que poderia, na prática, diminuir as penas de quem já foi condenado pelos ataques do dia 8 de janeiro. Ou seja, foi um recado bem direto, né? Contra qualquer ideia de anistia ou de aliviar as consequências para quem participou dos atos. E olha, o momento dessa assinatura não foi coincidência, viu? O veto aconteceu logo depois de um evento no Congresso, onde o presidente fez um discurso bem forte em defesa da democracia e ainda elogiou o trabalho do STF nos julgamentos. Foi uma jogada política, sem dúvida, que uniu o ato e a fala bem no dia do aniversário dos ataques. E aí, claro, uma ação dessas deixa uma pergunta no ar. Qual vai ser o impacto político desse veto? Como fica a relação entre o executivo, o legislativo e o judiciário depois disso? Bom, segundo o analista Alexandre Schneider, não é caso para se falar em crise. O veto do presidente faz parte do jogo democrático. O foco agora muda de lugar. Vai tudo para o Congresso. A grande pergunta é: será que os parlamentares vão se juntar para derrubar esse veto? Ou vão manter a decisão do presidente? A bola agora está com eles. Agora a gente sai de Brasília e da política para falar de outra tensão. Uma que a gente sente mais de perto, no bolso: a inflação. O FGV IBRE divulgou os dados de dezembro e teve um item que, olha, chamou a atenção. E não foi por um bom motivo. O grande vilão da inflação para o consumidor no mês de dezembro foi a passagem aérea. A alta foi de mais de 8%, para ser exato, 8,18%. Foi esse o item que mais puxou para cima o índice que a Fundação Getúlio Vargas mede. Mas o interessante é olhar o cenário todo. Não foi só passagem de avião que subiu, não. A tarifa de táxi, por exemplo, também aumentou bastante, quase 8%. Por outro lado, a gente teve uma ajuda. O preço do tomate caiu, o do leite longa-vida também, e isso deu uma segurada para a inflação geral não ser ainda maior. Para fechar o nosso radar de hoje, vamos ampliar a nossa visão para o cenário internacional. Uma análise recente da FGV traz pontos bem interessantes sobre como as relações entre o Brasil e os Estados Unidos estão sendo repensadas. E a análise já começa com uma frase bem forte de Oliver Stunkel, que é professor da FGV. Ele diz que o jogo mudou. Se antes só governos autoritários tinham que se preocupar com alguma ação dos Estados Unidos, hoje até as democracias precisam levar esse risco em conta. É uma mudança total de perspectiva na diplomacia mundial. O ex-diplomata Ricardo Zúñiga dá um exemplo prático disso. Ele compara como os Estados Unidos e a Europa reagem a crises. Enquanto os americanos costumam agir de forma mais direta para defender os seus interesses, os europeus andam mais cautelosos, muito por causa dos problemas internos que eles têm para resolver. Essa diferença de atitude abre espaço para novas dinâmicas de poder no mundo. Ok, então nesse novo tabuleiro, o que o Brasil pode fazer? O Zúñiga aponta um caminho de pragmatismo. Primeiro, agir com calma. Segundo, entender que o mundo realmente mudou. E terceiro, usar as cartas que a gente tem na mão, como o nosso poder mineral, que é algo que interessa e muito aos Estados Unidos nesse momento. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!